Olá, esse é o podcast Veirano e hoje a gente vai falar sobre fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Eu sou Luísa Lemos, sócia da área trabalhista do Veirano, e como a gente tem um assunto interdisciplinar para conversar hoje, eu trouxe aqui um grande time para a gente discutir a alteração na redação da NR1, que estabeleceu a obrigação de mapeamento de riscos psicossociais, fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho. Então, tem aqui comigo a Janaína Vanzelli. Vanzelli, gerente jurídica da Isso, da obrigada. Volkswagen, e o Wilton Lúcio, CEO da Anteia Brasil e consultor sênior em saúde e segurança do trabalho. Se vocês quiserem se apresentar rapidamente, além do que eu já falei. Não, acho que é isso mesmo. Sou a Janaína, sou gerente jurídica que cuida da parte trabalhista e previdenciária da Volkswagen do Brasil. Olha, eu acho que a conversa vai ser interessante, o tema é imenso, mas a gente tem que encontrar uma maneira de ajudar as organizações a enfrentar esse desafio. É isso aí. Bom, então vamos começar. Não. Como vocês sabem, e provavelmente a audiência sabe, a gente teve uma mudança na redação da NR1, que vai entrar em vigor agora, já foi prorrogada, né? Era para ter entrado em vigor ano passado, vai entrar em vigor agora no dia 26 de maio de 2026, se nada mudar, estabelecendo a obrigação, estabelecendo de forma expressa, é bom dizer, porque eu acho que na verdade era uma obrigação que já existia, das empresas mapearem fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Quando veio essa mudança, eu trabalhando, né, como jurídico externo, vários clientes e tal, a gente notou uma grande preocupação dos clientes com essa alteração na norma, seja porque eles não mapeavam historicamente esses riscos, seja porque eles têm receio de como que isso vai ser tratado pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho. A gente sabe que não é simples lidar com esses órgãos sempre, né? Tem ocasiões que pode ter um tratamento, uma perspectiva um pouco enviesada para um lado ou para o outro. Então, notei uma grande preocupação deles. E quando eu comecei a receber muita consulta sobre isso, eu rapidamente fui buscar o Wilton. Porque esse é um tema que não é jurídico, né? Ele também é jurídico, mas ele é um tema, como eu disse no início, interdisciplinar, muito técnico. Eu não tenho como dar uma opinião, né, sobre a metodologia, a melhor metodologia para fazer esse mapeamento de riscos, sobre os conceitos de risco psicossocial, etc., sem ter uma pessoa de saúde e segurança que saiba falar sobre isso. Então, a ideia de chamar o Wilton aqui é para clarear para a gente aqui um pouco dessa parte mais técnica e das preocupações e observações que ele tem. E, por outro lado, da Janaína, eu acho que é mostrar o ponto de vista do cliente, né, da pessoa que está lá no jurídico do cliente, tendo a interface com essas outras áreas que também são responsáveis por esse mapeamento. Então, a gente tem saúde e segurança, RH, enfim, tu vai saber dizer melhor do que eu, mas eu imagino que inúmeras áreas. Então, acho que para a gente começar, a gente pode começar com o Wilton. Deixa eu ver aqui nas minhas perguntinhas, explicando mesmo, né, o que são riscos psicossociais, fatores de riscos psicossociais no contexto de saúde e segurança. Bom, eu acho que essa é uma definição super importante para o resto da conversa. Nós vamos falar hoje aqui sobre riscos psicossociais no trabalho. Nós temos outras categorias de riscos psicossociais, a gente não pode se perder. E os riscos psicossociais no trabalho são uma série de fatores que são organizacionais, que são dos processos internos, que são do meio ambiente também, que podem afetar a capacidade de uma pessoa exercer o seu trabalho. Tá? Nós não estamos falando de felicidade, nós não estamos falando de bem-estar, é a capacidade da pessoa executar o seu trabalho e se sentir bem com isso. Acho que essa é uma ótima resposta, porque o que eu noto é uma tendência a se considerar muito o aspecto subjetivo, né? Quando a gente está falando em risco psicossocial, eu vejo uma abordagem por parte de vários clientes, quase como se a obrigação deles fosse fazer uma pesquisa de clima, né? No ambiente de trabalho, ver qual que é o índice de satisfação com o ambiente de trabalho. Imagino que não seja isso. Que a gente está falando de um mapeamento do ambiente, né? E do quanto pode haver naquele ambiente fatores que aumentam o risco de eu desenvolver uma questão de saúde mental, enfim. Olha, como a gente vai discutir bastante isso, mas como qualquer questão de saúde e segurança ocupacional,
A gente tem metodologias, a gente tem abordagens, mas tudo isso tem que estar centrado nas práticas da organização, né? O que pode levar um indivíduo dentro dessa organização, caso a organização não esteja cumprindo com determinadas regras, cumprindo com determinadas práticas, a ter um problema psicossocial, né? Então, tem metodologia, tem caminho, e eu acho que a gente trocando hoje aqui, nós vamos entender que isso tem que ter começo, meio e fim. Nós não podemos ficar com medo ou achar que isso é impossível. Mas tem começo, meio e fim, dá para fazer. É muito bom. Bom, e falando em organização, então, Janaína, como que a Volks está vendo essa mudança e tu pessoalmente, enfim, e como que vocês vêm se preparando para ela? Legal. Bom, a Volkswagen sempre teve uma preocupação, assim, prioritária com a saúde dos empregados, com o ambiente de trabalho e não só na parte física, né? Historicamente, o ambiente industrial, ele é muito visado e muito fiscalizado pelas entidades, trabalhistas, mas muito focado na parte física ainda. Eu acho que a sociedade vem evoluindo para olhar questões de saúde mental e a legislação e todos os outros, normativos têm acompanhado isso. A Volkswagen, olha com bastante zelo e atenção, entende, o assunto como importante e prioritário, e historicamente a gente também já trabalha bastante nesse ponto, então não é uma novidade propriamente dita a questão do mapeamento dos riscos psicossociais no trabalho. Então a Volkswagen ela tem uma preocupação de que, obviamente, a empresa seja um ambiente ou proporcione um ambiente bom para todas as pessoas que trabalham lá, mas a gente também vai mapear os nossos riscos psicossociais com base na nossa atividade. E a partir daí, a gente constrói um plano, a gente constrói uma diretriz para caminhar nos termos da NR1, mas não só preocupada com o normativo em si, porque a norma traz, acho que uma parametrização, vamos chamar assim. O que a gente quer é que, de fato, a gente conheça os riscos, conheça o ambiente, e a empresa esteja preparada para discutir isso e para levar esse tema adiante. Muito bom. Então vocês já vinham fazendo, vocês já tinham ações nesse sentido de mapeamento? Já, e em termos de estrutura, né, a Volkswagen tem uma estrutura bastante grande, como você falou no começo, é um projeto interdisciplinar, é um assunto que está presente em várias áreas. O jurídico, ele é geralmente a última ponta, mas lá a gente procura envolver todas as áreas antes. Então, eu tenho um gerente executivo, que geralmente é quem trata desse tema, que é responsável por toda essa dinâmica. Então, a questão de mapeamentos, a questão de sistema, a questão de observar eventuais riscos dentro do ambiente, treinamento de lideranças. Então, assim, o projeto ele é prioritário, ele é multidisciplinar. Então, eu tenho saúde e segurança, obviamente, envolvida, né, na raiz ali do assunto, mas eu também avalio do ponto de vista jurídico, eu também avalio do ponto de vista de tecnologia, e eu tenho um ambiente que é indústria, mas eu também tenho um time que é administrativo, corporativo, então eu olho para tudo isso de uma maneira bastante interligada. Por isso que a Volkswagen ela tem preparo para começar, né, a reportar os riscos da NR1, claro que com todas as preocupações, com todos os cuidados e com todos os desafios que isso significa, mas a gente já tem uma metodologia de trabalho, já trata isso como um tema prioritário e multidisciplinar. E eu acho que isso facilita muita coisa, porque eu não estou olhando para o risco jurídico, eu estou olhando para a questão como um todo. Então, eu acredito que esse seja um caminho, né? Assim, seja um projeto de muitas mãos ali. Claro que você sempre tem um gestor, sempre tem alguém que está ali à frente mais diariamente, mas você tem que ter participações distintas, senão acho que não evolui. Não, ótimo, porque eu e o Wilton, a gente já deu alguns treinamentos, né, para clientes, enfim, empresas sobre esse tema. E uma coisa que a gente nota, e que eu acho que o Wilton pode falar um pouquinho quando for falar sobre como as empresas podem mapear os riscos e sugestões, né, de como fazer e estruturar esse programa. Pelo que tu está mencionando, eu acho que vocês já estão realmente bem à frente do que a gente vê no geral. Seja por já estar fazendo esse mapeamento, seja por estar fazendo esse mapeamento de uma forma integrada, que é uma coisa que a gente não nota tanto, né? E que eu entendo que seja essencial nesse caso. Olha, eu acho que a Janaína tocou num ponto fundamental. Tenho a impressão de que a Volkswagen talvez seja mais a exceção do que a regra,
Nós temos trabalhado essa questão com empresas multinacionais de 4.000 funcionários, a empresas brasileiras médias de 1.500 funcionários. E um tema comum para todas elas, um desafio comum para todas elas, é pegar um tema como esse, que é super transversal, e realmente construir essa integração de muita gente que vai ter que trabalhar com isso. Apesar de essa questão estar sendo trazida no bojo de uma NR1, de uma norma regulamentadora, que é aquele documento que é a constituição do Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional, você não vai conseguir implantar nada sólido se você não tiver a participação do Departamento de Recursos Humanos, do Departamento Pessoal, do Departamento Jurídico, porque o tema é super transversal. Então, o que a gente tem visto é que, em maior ou menor grau, esses departamentos estão integrados, e o que a gente tem recomendado é a formação de equipes, é a formação de comitês, onde os papéis estejam definidos, mas, acima de tudo, alguém tem essa visão do todo. Tá? Porque, para assunto transversal, dificilmente você consegue compartimentar, né? Você tem que ter alguém que tenha a visão total final. Então, isso, para mim, é o primeiro conselho que eu dou para os nossos clientes. Trate isso de uma maneira transversal. Ótimo. E um outro ponto que a Janaína mencionou também, que eu também acho super interessante dessa mudança específica na norma, é que quando a gente fala de saúde e segurança, em geral, a maior preocupação das empresas são para aqueles empregados. A maior preocupação não, né? A maior preocupação é em relação àqueles empregados operacionais, né, que trabalham na fábrica. O caso da Volks, eu acho que é um caso excelente para dar como exemplo, porque tem uma fábrica com uma atividade muito física e tem o corporativo, né? Um prédio, enfim, com escritórios que as pessoas exercem mais trabalho intelectual. Então, vocês acabam pegando esses dois tipos de atividade, como tu mencionou, que requerem abordagens diferentes, né? Quando a gente tinha mais a obrigação de observar as NRs quanto o quanto eu posso fazer de força, quanto eu posso ter de calor no ambiente, enfim, e aí um sem número de critérios, acabava que o pessoal da fábrica era mais o foco, né? Não que, obviamente, eu não tivesse que cuidar de ergonomia no escritório e outras coisas, mas acabava que a preocupação grande, e acredito até que as ações, a maior parte das ações de acidente de trabalho, etc., fossem na parte operacional. Quando a gente fala de risco psicossocial, eu acho que isso muda um pouco, né? Eu não sei se no escritório tem mais, e não vou ousar dizer isso, porque acho que é arriscado, mas, assim, certamente tem tanto quanto, né? Então, como fazer para conseguir ter abordagens diferentes dentro de uma mesma empresa, a depender do público, né? E a importância disso. Acho que essa é a dúvida, assim. Eu acredito que o olhar atento, técnico, em relação ao ambiente em si, porque, veja, a indústria, geralmente a gente fala das NRs para essas questões de peso, de som, de inflamáveis ou qualquer coisa do tipo, mas eu estou cuidando da saúde daquela pessoa, e obviamente uma pessoa que tem a saúde física preservada também há um reflexo em questões psicossociais. Então eu estou olhando o ambiente, porque, veja, tecnicamente a gente tem uma normativa que está num papel, só que eu estou ali todos os dias, eu vou à fábrica, e aí tô falando eu, Janaína, mas eu representando a Volkswagen, exato. Eu tenho conhecimento do ambiente de trabalho e das condições de trabalho que eu estou oferecendo. E eu acredito que a avaliação dos riscos psicossociais vão na mesma linha. A mesma coisa para quem está lá no nosso escritório. Então, a pessoa que está na área de finanças, a pessoa que está no jurídico, a pessoa que está no próprio RH, ela tem um ambiente de trabalho e quais riscos que ali existem? O que eu, como empresa, ofereço para tratar esses riscos, para fazer com que aquele ambiente seja saudável para aquelas pessoas? Porque a preocupação é a mesma. Eu preciso de um ambiente saudável, né, dentro da minha empresa para todas as pessoas. E aí eu acho que existe o mito do risco psicossocial, porque, como bem a gente estava conversando um pouquinho antes, é um risco, a NR traz a questão do risco psicossocial no ambiente de trabalho. Porque a pessoa vive o ambiente de trabalho e a pessoa também vive um ambiente externo.
E eu, obviamente, não controlo esse ambiente externo, mas ali dentro, tudo que eu puder fazer, seja com base em legislação, seja com base em propósito, seja com base em questões de valores próprios da companhia, a gente tem que fazer. Então, olhar o ambiente de trabalho, cada um com as suas especificidades, eu acho que é o segredo. Assim, não sei nem se é um segredo, mas eu acho que é um pouco da receita. Você tem que começar a olhar a pessoa que trabalha dentro de um escritório. Quais são os riscos aos quais ela está sendo submetida? Eu cuido disso? Como eu cuido? E eu acho engraçado que a gente vai falando desses pontos e algumas conexões vão sendo feitas aqui na minha cabeça. A parte de tecnologia, tanto para quem está na linha de montagem, por exemplo, dos nossos carros, como para quem está numa mesa de escritório, ela é considerada em vários pontos. Então, eu preciso de tecnologia para facilitar o trabalho de todas essas pessoas. Com tecnologia, eu consigo balancear a linha de produção, eu consigo fazer com que ela seja mais eficiente, eu consigo preservar o emprego dessas pessoas e eu também consigo fazer com que eu tenha relatórios mais rápidos, com que as minhas reuniões sejam mais eficientes. E tudo isso está ligado à questão psicossocial no ambiente de trabalho. Então, são ambientes dentro da mesma empresa diferentes, mas eu acho que o olhar é muito parecido, sabe? Sim. Olha, eu queria contar um pouquinho de uma transição pela qual nós passamos como consultores. Eu comecei os meus primeiros trabalhos como consultor de saúde e segurança ocupacional no ambiente petroquímico, tá? Então, se você fizesse uma solda num lugar errado, você poderia causar uma explosão e machucar muita gente. Mas a gente já vem há algum tempo observando uma transição enorme da economia, né? O Brasil está entrando numa economia de serviços também, né? Então a gente trabalhou em petroquímica, mas trabalhou para telemarketing com 7.000 pessoas, né? E qual que é o meu ponto aqui? A gente tem metodologia para tudo. A gente tem metodologia para chão de fábrica, a gente tem metodologia para escritório, mas eu acho que o que é mais importante, porque isso vai ter que amarrar tudo, é que a gente vai ter que colocar isso dentro dos documentos clássicos de gestão, né? Então, a norma ela diz que a partir de agora você tem que colocar os riscos psicossociais dentro dos teus programas de gerenciamento de risco, o antigo PPRA, hoje o PGR, né? Então, independente da população, algumas abordagens têm que ser muito comuns e muito formais, né? Então, a gente vai fazer o PGR para chão de fábrica, a gente vai fazer o PGR para escritório, as metodologias são diferentes, mas documentos e registros vão ser parecidos, né? Então, assim, não tem um desafio enorme de metodologia. Tem um desafio de tamanho, de escala, mas o que a gente está vendo, alguns dos nossos clientes ainda titubeando um pouco, olha, eu tenho tudo. Eu já tenho pesquisa de satisfação, eu tenho organizacional, eu tenho código de conduta, eu tenho canal de reclamações, mas não tem nada no PGR, né? Então a primeira coisa que a gente vai olhar é falar, como é que você vai colocar isso num documento de uma maneira que você esteja protegendo os seus funcionários e se protegendo. E aí começam algumas discussões super interessantes de lei geral de proteção de dados, até onde que eu posso trabalhar um dado individual, mas assim, a gente tem trabalhado essas questões com os nossos clientes e encontrado soluções, né? Mas tem assim, esse aspecto da formalização dessas coisas nos documentos que já estão preconizados em outras NRs, ele é fundamental. Bom, o Ministério do Trabalho, quando começar a fiscalizar a partir do dia 26 de maio, ele vai fiscalizar o PGR, né, inicialmente. Aí depois ele, com base no que está no PGR, ele vai. Então, assim, não adianta nada ter tudo feito e nada registrado, né? E aí o Wilton entrou no ponto, né, Janaína? Eu imagino que seja o ponto do maior receio das empresas, pelo que eu vejo, e aí eu queria ouvir de ti, que bom, eu tenho essa obrigação de mapear os fatores de risco. Como é que eu vou botar isso no meu PGR, um documento que eu vou ter que publicizar, colocando ali dados que eventualmente podem ser informação confidencial, ou será que eu vou estar confessando alguma coisa e aí depois na Justiça do Trabalho, num inquérito civil do Ministério Público, eu já saio de certa forma perdendo, porque eu tenho ali uma confissão. E aí depois até posso dar a minha opinião de advogada externa e jurídica sobre isso, mas eu queria entender do ponto de vista né, do in-house,
Qual que é a tua percepção, assim, teus maiores receios em relação a essa? Sim. Sem romantizar, né, a questão. Então, assim, eu contei toda a história da Volkswagen. É óbvio que a empresa tem essa preocupação com a saúde, com o meio ambiente de trabalho e etc. Mas a gente também tem uma preocupação com os dados, a gente tem uma preocupação com o documento. E aí a gente vê com bastante cautela, e nesse circuito interdisciplinar, até de preparação, nosso time de proteção de dados foi envolvido, então a gente dividiu isso com eles para entender, olha, quais dados eu estou, é uma norma, eu tenho que cumprir? Mas eu preciso da sua opinião também para entender se quais impactos eventualmente a gente pode ter, né, disponibilizando esse tipo de informação. Eu acho que existe a preocupação de como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, como outras entidades vão encarar essa mudança de paradigma, porque ninguém informava isso, né? Então, assim, eu acredito que para as próprias entidades aqui que a gente está comentando, para os próprios órgãos públicos, seja uma mudança de entendimento. Como que a gente vai avaliar? Qual é a metodologia? Então, óbvio que a gente trata tudo com muita cautela, mas a tecnicidade e o envolvimento das áreas corretas nos traz um pouco mais de segurança daquilo que a gente está fazendo, né? Acredito que muitas novidades vão começar a aparecer a partir de 26 de maio. A gente se sente preparado. De novo, não estou romantizando, acho que tem muita lição a ser aprendida, mas o fato de olhar com tanto cuidado e ter priorizado tanto esse tipo de tema nos traz um pouco mais de bagagem e de preparo para aquilo que pode acontecer, para aquilo que pode vir. Seja do ponto de vista de fiscalização, seja do ponto de vista de cumprir simplesmente a norma. Então, eu imagino que a partir de maio a gente vai ter outras diretrizes também. E aí, uma outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer, e falamos um pouco antes da nossa gravação aqui, isso não é um projeto que tem um final e uma entrega final. É algo que você tem que avaliar constantemente, né? Eu contei que a gente vem cuidando desse tema já há algum tempo, a gente vai continuar cuidando, não só para fins do PGR, mas é algo que é contínuo, porque é a vida da empresa, é a vida das pessoas, então não dá para dizer, eu respondi tudo, eu preenchi, fui fiscalizado, não aconteceu nada, tá ótimo. Não é o fim a que se destina, não é esse. Então, eu acho que a cautela, a preocupação, como toda empresa, quando vai reportar alguma coisa, a gente falou um pouco do e-social, né, que foi aquilo da loucura, o que vai acontecer e tudo mais, a gente está mais ou menos nesse cenário. Mas ter segurança dos dados, ter tranquilidade de que foram envolvidas as pessoas adequadas e que nós tomamos as ações que deveriam ser tomadas para esse preparo, nos dá um pouco de segurança, um pouco mais de tranquilidade para lidar com isso. Eu só acrescentaria que é muito provável que a gente tenha uma evolução na maneira como o regulador está vendo isso. Quando você olha para países parecidos com o Brasil, que já tem essas questões formalizadas há algum tempo, como México, Colômbia e Chile, eles têm algumas cartilhas, eles têm alguns guias orientativos de o que eles esperam de você. E a gente ainda não tem isso no Brasil, mas eu acho que vai ser um componente importante. E o Ministério deve sugerir alguma coisa para a gente não ficar num campo extremamente subjetivo ou de auditoria sem um formato, né? Então eu acredito que a gente vai ter essa evolução. É uma coisa que já aconteceu em países parecidos com os nossos, não estou falando dos Estados Unidos e Europa, e isso eu acho que vai dar mais tranquilidade. E eu só queria acrescentar que o que a gente tem visto é que para as empresas maiores, a gente tem visto assim questões muito pontuais de integração, de políticas que já existem, dessa visão transversal. Agora, para empresas médias e empresas pequenas, tem gente que ainda não começou, né? Então, por que eu falo isso? As empresas grandes, elas têm dentro do seu ecossistema de fornecimento essas empresas menores, né? Em algum momento a gente vai ter que perguntar, ei, você está preparado também? Né? Porque isso é um dominó, né? Se o engenheiro lá do teu fornecedor cai, o teu produto, a tua capacidade de fazer o que você quer fazer diminui também, né? Então,
a gente tem que olhar para isso de uma maneira sistêmica, né? É uma coisa que vem para a sociedade inteira, não vem só para a sua empresa. Nossa, vocês falaram tantas coisas que eu queria comentar, que eu tô tendo que me lembrar de todas elas. Mas eu acho que assim, primeiro que de fato é uma tendência global, né? E eu acho que é uma tendência de evolução mesmo. Então, assim, é importante mapear, né, de fato, para poder agir sobre esses fatores de risco. Se a gente não mapeia, assim como a gente faz com um risco de queda, a gente não consegue agir sobre ele. Então, acho que assim, não tem dúvida de que é importante mapear. Eu acho que temos sim um problema de publicização, nem sei se você fala essa palavra, mas de dar publicidade mesmo aos critérios que o Ministério do Trabalho vai considerar, né? Porque a gente tem uma série de metodologias, e aí me preocupa mesmo, como advogada externa de empresas, me preocupa a possibilidade que eu acho que existe de uma empresa tomar todas as atitudes necessárias, contratar a Antea para ajudar, ter lá um documento técnico, né, com todos os resguardos e tal, e o Ministério do Trabalho simplesmente entender, eventualmente, que aquilo ali ou não está de acordo com o que ele quer, ou porque a gente ainda não tem, né, as diretrizes e tal. É óbvio que isso não tem que paralisar ninguém e tem que fazer a lição de casa como a Volks está fazendo e como outros estão fazendo. Mas eu acho que essa preocupação, ela de fato existe. Eu tenho também uma preocupação, eu acho que vai ter uma necessidade de letramento também para os próprios reguladores quanto a o que é um fator de risco e falando o receio da confissão e como isso, na verdade, não é confissão de nada. Na verdade, eu só estou mapeando algo para poder agir sobre esse algo. E se eu consigo demonstrar no PGR que eu mapeei, agi, né, e que eu de fato consegui mitigar esses riscos por dados ou enfim, né, demonstrar ali, assim, na verdade, eu só estou demonstrando que eu sou responsável e ajo sobre o negócio. Aí, se eles vão entender assim, me preocupa. Por isso que eu acho que esse letramento é importante. E aí entra no meu ponto principal, assim, como advogado trabalhista, que eu realmente acho que a nova redação da NR1 é muito mais oportunidade do que risco. Porque se a gente for ver, o Wilton não tem tanto contato, mas a Janaína certamente tem, se a gente for ver as decisões da Justiça do Trabalho recentes, a gente tem muitos casos com alegação de doença ocupacional, né? Sempre sempre não, mas de doenças relacionadas à saúde mental, então burnout, depressão, etc. Os reclamantes alegando que se trata de doença ocupacional, que aquela doença tem relação com o trabalho, quando a gente sabe que questões de saúde mental, em geral, são multifatoriais, e então é difícil de comprovar o nexo, mas também é difícil de comprovar que não tem nexo. E se eu não mapeio, que é o que acontece hoje, eu tenho lá um laudo de um médico particular da pessoa dizendo que nunca foi na Volkswagen, né? Ele nunca foi no ambiente de trabalho da pessoa para saber se aquele ambiente tem ali fatores de risco para a pessoa ter depressão, por exemplo. E aí ele vai lá e diz no laudo médico dele que aquela doença, aquele problema de saúde tem relação com o trabalho, e os juízes, em geral, consideram essa prova como uma prova, entendem que é doença ocupacional, mandam reintegrar, dão estabilidade, etc, etc. Então, eu acho que no momento que as empresas tiverem um documento mostrando, né, que esse fator de risco não existe, ou que ele existe, mas ela agiu sobre ele, e se eu conseguir dar números, por exemplo, nessa área aqui dessa pessoa, 1% das pessoas tiveram burnout nos últimos 10 anos. Pô, é difícil que seja, né, que tenha relação com o trabalho. Então, assim, eu acho que realmente vai ser uma oportunidade de conseguir fazer essa prova que hoje em dia a gente não consegue, né? Sim. Mapear é sempre é melhor você saber do que você não saber, né. Você agir no escuro é muito mais difícil, e a gente estava falando também sobre as empresas que, ou médias ou menores, mas enfim, que ainda não começaram, e ali vai muito da questão da necessidade. A Volkswagen não pode agir dessa maneira, a gente tem que saber. Então nós somos muito responsáveis com os nossos dados. E por isso que o mapeamento é algo que a gente faz já há algum tempo, seja ele para as questões físicas como para as questões psicossociais. Acontece que, eu acho que o letramento ele é para a sociedade como um todo. Então a empresa tem que se letrar, o empregado vai entender um pouco mais a respeito, as entidades sindicais, o judiciário, o Ministério do Trabalho, porque
há anos atrás, há alguns anos, você não falava sobre doenças, sobre riscos psicossociais ou doenças relacionadas à saúde mental. Então, eu acho que é um avanço. Tratar desse tema hoje é um avanço em termos de sociedade, não só em questões corporativas, mas nós temos que ser responsáveis com aqueles dados que nós estamos gerando. Então, tanto o dado que eu, empresa, mapeei, tratei e ofereci à entidade, ao órgão público competente para ela fazer as avaliações, para ele, né, fazer as fiscalizações, quanto os dados, em geral. Então, a questão do nexo, ela é muito delicada, né? A questão do nexo, ela vem, a gente vem assistindo algumas decisões e alguns julgamentos relacionados a isso, de maneira, assim, com bastante atenção, porque o nexo, ele, para ser comprovado, ele precisa de algumas evidências que nem sempre estão disponíveis. Que eu diria que raramente estão, Raramente estão disponíveis. nesses casos de doenças psicossociais. Exato. Então, assim, eu acredito muito que o mapeamento e conhecer a empresa, conhecer os ambientes, conhecer os seus dados, conhecer os seus KPIs relacionados a isso, ajuda sobremaneira a você se preparar, eventualmente, para os desdobramentos ou para os impactos jurídicos que possam transcorrer a partir dali, né? Eu acho que é ser otimista com cautela, talvez, né? Pode ser. Olha, eu particularmente sou otimista. Eu acho que a gente já viu outras normas evoluindo ao longo do tempo. Uma vez lançadas, testadas, a gente teve que redesenhar algumas normas, né? Norma de proteção de máquinas foi e voltou. Revimos vários capítulos, algumas coisas não estavam funcionando. Eu acredito num cenário parecido com a NR1, mas eu sempre gosto de alertar as pessoas para os detalhes, né? Não no caso da Volkswagen, talvez, mas para as empresas médias. O seu SESMIT está preparado para isso? Ele consegue te oferecer uma assistência psicossocial, né? Ele tem gente que não seja aquele cara que vai medir a pressão e a audiometria, né? Nós lá na Anteg, a gente está tendo que redesenhar o nosso SESMIT, né? Pedimos para os fornecedores desenvolverem novas capacidades. Então, eu acho que essa evolução, ela vem para todos, ela vem para os clientes, ela vem para os consultores, ela vem para os serviços especializados de saúde e segurança do trabalho, e é uma jornada, sim, e é uma jornada que não começa exatamente na NR1, a gente já tinha legislações anteriores, né? Mas acho que a NR1 agora vai catalisar muito isso, vai acelerar muito. Eu acho que esse recado da jornada, ele é ótimo, porque a Janaína falou também, né? Não é uma tarefa que eu tenho para dar um check até o dia 26 de maio. E até porque, e aí o Wilton pode falar até melhor do que eu, quando eu falo em PGR, em geral eu mapeio, entendo quais medidas eu tenho que fazer, né, para mitigar esses riscos, e eu tenho que fiscalizar e monitorar se está acontecendo, e isso é algo constante, né? E quando eu falo de risco psicossocial, eu acho que mais talvez, porque as condições elas vão mudando eventualmente mais do que condições meramente físicas, né? Então, realmente é uma jornada, nesse caso, eu acho. Eu acho que é uma jornada que tem que começar de maneira organizada, né? Você vai ter que ter alguma metodologia. Em algum momento, a Anteg sempre recomenda que você tenha uma validação disso, quer seja interna ou externa, mas olha, é aqui que a gente vai começar a levar isso para fora. Tem que ter um momento ali de todo mundo olhar um para o outro e dizer assim, nós estamos confiantes que a gente pode levar para fora. E riscos psicossociais são dinâmicos, né? Eles têm a ver com a economia, eles têm a ver com a Copa do Mundo, né? O Brasil ganha a Copa do Mundo, vai ficar todo mundo feliz e tal. Então, é necessário um monitoramento, é necessário um acompanhamento permanente disso. Isso não é uma questão que vem, e como a Janaína colocou, você vai ticar e falar, cumpri, né? Isso passa a ser agora um elemento de gestão dentro das organizações. E eu concordo com você, eu acho que tem mais oportunidade do que risco. Muito bom. Acho que estamos encerrando. Não sei, Janaína, Ailton, vocês querem dar um recado final? Acho que pelo menos um recado de otimismo a gente já deixou. E um monte de lição de casa, assim, né? Não, Luísa, queria te agradecer. Acho que é muito bacana poder passar o ponto de vista, né, da empresa e daquilo que a gente vem trabalhando. O trabalho é árduo,
São muitas pessoas envolvidas, são projetos que têm um cronograma ali super desafiador, mas eu acredito que conhecer os seus riscos, conhecer a sua empresa, mapear, tratar, olhar para esses dados e para essas informações é o caminho, né? Eu acho que tem uma questão, se fala muito em ESG, se fala muito em responsabilidade da empresa e etc. Eu acho que a NR1, ela está intimamente ligada com isso, né? Então, a preocupação da Volkswagen é em ter um ambiente respeitoso, digno para todas as pessoas que ali estão. E aqui a gente está falando de uma obrigação, de uma norma, mas a gente tem que ter isso, e a Volkswagen tem isso dentro do seu propósito. A gente tem que ter um ambiente onde as pessoas se sintam respeitadas, todos os aspectos que envolvem a relação, do trabalhador com a empresa respeitados de maneira digna, de maneira, que seja proveitosa para todo mundo. Então acho que temos um desafio, e ele vem aí com tudo, mais um dos desafios que as empresas têm, mas eu acredito que a gente tem que se preparar. Eu gostaria também de agradecer, eu acho que essa aqui é uma oportunidade muito rica, né, de troca e de a gente escutar, gente que tem que fazer isso na prática, gente que tem que fazer isso em vários lugares, gente que está preocupada com a questão jurídica. Eu passei uma parte enorme da minha vida protegendo as mãos das pessoas, o pulmão das pessoas, a audição das pessoas, e agora a gente tem que proteger o cérebro, né? É um pouquinho mais complexo, mas já temos alguns aprendizados que vão nos ajudar, né? Então, eu sou otimista, eu acho que a gente vai, daqui 10 anos talvez, a gente vai, isso é inerente ao negócio, né? Isso não é nenhuma novidade, isso é mais uma coisa que não é nice to have, a gente tem, né? E se não tiver, eu acho que a organização perde. Então eu acredito nesse tipo de proteção psicossocial como um ativo, né? Como uma coisa que as empresas vão lutar para ter. Muito bom. E a gente fica aqui no jurídico externo ajudando, né? Se der algum problema ou antes de dar o problema, a gente ajuda a não dar. Mas eu agradeço muito vocês. Foi ótimo saber um pouquinho mais da perspectiva da empresa, ter o conhecimento do Hilton e, de repente, daqui a um ano a gente volta para falar como que tá. É isso aí. Obrigada a você. Obrigada. Obrigado.